Bom, então, dano e impacto ambiental, né? São termos que às vezes eles podem se confundir e nem sempre a gente vai encontrar uma definição legal, né, específica para esses dois, e quando a gente encontra alguma coisa, às vezes eles se confundem. Então eu tentei pegar aqui daquilo que tem normatizado, né, e daquilo também que tem na teoria, né, na doutrina, enfim, para simplificar para vocês entenderem o que que a gente está querendo dizer quando fala em dano e o que que a gente está querendo dizer quando fala em impacto, tá? Bom, primeiro, o dano, né, ele só pode ser negativo. O impacto, ele pode ser um impacto positivo ou negativo, tá? E nós estamos falando aqui para efeito, né, do nosso tema, do tema de meio ambiente. E imagino que em outras ciências, talvez, né, isso possa ter uma diferenciação que não é igual ao que a gente está vendo aqui. Mas basicamente o que vocês precisam entender é isso que a gente vai passar. O dano, quando a gente menciona dano, seja num auto de infração, seja num parecer técnico, né, que vocês, quando tiverem no órgão ambiental, fatalmente vão ter que escrever, né? Tem que ter muito cuidado, né, seja num parecer de licenciamento ambiental, né, tem que ter muito cuidado para distinguir esses dois termos, tá? O dano, ele deriva de atividades clandestinas irregulares, né, ou estando licenciadas, porque você pode ter uma atividade licenciada e ocorrer um dano, né? O que está acontecendo ali? Está acontecendo uma um não atendimento de uma condicionante, muitas vezes, um lançamento fora dos padrões, ou qualquer processo na atividade produtiva que possa não estar de acordo com as normas e os parâmetros ambientais, tá? O dano, então, ele tem uma ligação assim com uma coisa irregular, tá? Cristina, acho que você levantou a mão? Oi, sim, boa noite. Está me ouvindo? Sim, É que eu pode estou falar. assistindo pelo celular e eu estou meio enrolada com o Zoom no celular, não tenho o hábito de usar no celular. Ah, tudo bem. Vou contar uma coisa. Com relação ao dano, ele também não poderia ser em função de um acidente? Pois é, para efeito do direito ambiental, né, a gente caracteriza tudo que está relacionado com dano como uma ação do homem. Pode ser um acidente, né, derivado de uma ação do homem e pode ser sim um dano. Normalmente um acidente ele vai derivar de uma conduta, vamos dizer assim, não cautelosa, ou enfim, lógico, o que você está querendo dizer como um acidente é o que eu estou entendendo, alguma coisa que aconteceu sem querer, né? Sim, exatamente. Sim, mas ainda assim, isso pode ser um dano, porque no direito ambiental, a gente vai ver que existe uma coisa chamada responsabilidade objetiva. Quando a pessoa inicia uma atividade que é potencialmente poluidora, esteja ela totalmente amparada pela legislação, por uma licença, né? Ainda assim, ela assume uma responsabilidade. E se ocorrer um dano, um acidente, vamos imaginar aqui um navio, né, transportando petróleo, e aí, por um descuido, o navio bateu numa pedra, ou enfim, num iceberg, ou aconteceu alguma coisa que não foi proposital, mas que vai gerar um prejuízo, vamos dizer assim, para o meio ambiente. E isso vai ser considerado dano, né? Porque justamente a gente considera todas as atividades potencialmente poluidoras, elas têm uma responsabilidade objetiva e aí a gente considera também dano, tá? Então você pode ter aqui, eu acho até que a tua pergunta pode até me dar uma dica para eu
dar uma ajustada aqui nessas definições, né? E sim, as atividades regulares, né? Mas que derivam de um acidente, né? E da responsabilidade objetiva que é prevista nos casos de atividades potencialmente poluidoras. Manuela, eu vou terminar aqui só essas três linhazinhas aqui, aí eu deixo você falar. É, Tá outra, bom, obrigada. outra diferenciação, né, entre dano e impacto no nosso tema de estudo é que, justamente por conta disso que a gente está falando, por conta da responsabilidade objetiva, por conta de ser uma atividade clandestina ou irregular, né, esse prejuízo ao meio ambiente, aí estou falando de prejuízo no sentido amplo, né? Ele vai ser passível dessa responsabilização criminal, civil e administrativa, ou todas elas, ou pelo menos uma ou duas delas, né? Porque o criminal é só quando aquele ato, né, ou aquela ocorrência constitui crime, tá? E enquanto que o impacto quando ele é derivado de uma atividade licenciada, ou seja, ele é previsto, muitas vezes ele é previsto ele pode ser passível apenas de uma medida de compensação, tá? Ou uma medida compensatória, ou uma compensação. O professor Vitor abordou aí a diferença entre as duas coisas, né? Mas, basicamente, né, é essa. Eu acho que, para resumir aqui, o impacto, né, que pode ser positivo ou negativo, ele é previsto e ele não impede que aquela atividade seja licenciada, apenas ele requer medidas de mitigação, no caso de atividades, né, que têm algum impacto previsto e que têm medidas mitigadoras, ou de medida compensatória. Pode falar, Manuela. Então, está escutando? Sim, Então, eu não posso considerar o dano como ação e o impacto aquilo que a ação provocou? Porque, por exemplo, a gente entende que um desastre, ele causou, ele tem um dano, e o impacto é tudo aquilo, o dano foi o desastre, e o impacto foi tudo aquilo que ele causou. não, Isso não, não? não. Não, eu vou te dizer por quê. É muito simples. O dano, ele não é a causa de nada. O dano é o resultado. O impacto também é resultado, tá? O que diferencia um do outro, justamente, é a origem, né? Vamos chamar aqui, para efeito de compreensão, que prejuízo é o termo genérico, né? Prejuízo ao meio ambiente é o termo genérico para dano e impacto, tá? Quando você tem um prejuízo ao meio ambiente, que pode derivar, às vezes, de um deslizamento de terra, que não tem nada a ver com o homem, né? Ele vai causar um prejuízo, né? Mas ele não vai ter os desdobramentos que um dano, né? No termo da nossa, né, legislação, que ele tem. Então, é isso que você falou, eu não sei se você falou exatamente o que você quis dizer, ou enfim, mas não dá para dizer que o impacto é resultado de um dano, tá? Os dois são resultados, beleza? Só que cada um dos dois tem uma origem, uma causa diferente, né? E cada um dos dois tem desdobramentos diferentes, tá? Então, Entendi. quando você pede uma autorização para cortar árvore, por exemplo, você vai cortar a árvore e você vai causar um impacto, mas você não causou um dano, você não vai ter que pagar ou se responsabilizar, a não ser uma medida compensatória. Você está entendendo? Você não vai levar uma multa. Entendi. Se você pediu uma autorização para cortar a árvore e você cortou, você não vai levar uma multa, por exemplo. Você não vai ser denunciada criminalmente, tá? Entendi. Então Ô, é, professor, é bom deixar isso. Mas a pergunta foi boa para distinguir isso aí. no caso desse negócio da árvore que você falou, que você tem a licença para derrubar, tudo bem, isso está previsto o impacto. Agora, pode acontecer um dano se você derrubar ela em cima de um carro, por exemplo, né? Então você fez um procedimento errado e aí você causou um dano, não é Tá. isso? Vamos lá, eu vou te ajudar na descrição do problema aí, porque eu entendi. Quando você Aí tem. foi o acidente, igual ela falou. Peraí, calma. Acidente não quer dizer que não seja
Eu acabei de falar isso. Um acidente, por conta da responsabilidade objetiva, ele pode gerar a mesma responsabilização, né, como se fosse um dano. Então, não é essa a questão. A questão é o seguinte: uma árvore que cai num carro não causa um dano ambiental. Ela causa um dano, um prejuízo. É um dano, né? É um prejuízo que quem cortou a árvore vai ter que indenizar o dono do carro. Mas não é um problema ambiental. Mas eu vou te dar, entendendo a sua questionamento, eu vou dar um outro exemplo. Vamos supor, né, que você pediu autorização para cortar 3 árvores no meio de várias outras, né? Essas 3 árvores são árvores, vamos dizer, exóticas, né? Você tem uma mangueira, você tem um, sei lá, cajuzeiro, você tem 3 árvores exóticas, e na hora que você cortou uma delas, você derrubou 4 árvores de Mata Atlântica que não estavam autorizadas, né? E aí você vai entrar exatamente em qual dessas linhas aqui? Você vai entrar aqui, olha, deriva de atividades, mesmo licenciadas, que estão em desacordo com os parâmetros legais estabelecidos ou condicionantes. Porque numa autorização ambiental para suprimir vegetação, normalmente você vai ter lá numa condicionante, olha, essa autorização é só para essas árvores. Se você cortou as árvores e mais algumas, acidentalmente ou não, você entrou no dano. E você está passível de uma responsabilização criminal, civil e administrativa. Ficou claro isso, Alexandre? Perfeito, está certíssimo, isso aí. Tá. Valeu. Amanda está com a mão levantada ainda ou é outra questão? Estou com outra questão. Pode falar. O que acontece? Eu vi uma situação na Petrobras onde, durante o licenciamento, a licença operacional, né, de operação, não, na licença de operação, eles receberam uma condicionante que era para remover um duto afundado, que na hora de colocar o gasoduto no mar, o gasoduto saiu lá das estruturas, caiu no mar, quebrado e afundou. Então, Tá. são 4 quilômetros de duto afundado. Ou seja, foi um acidente de operação, não houve dano e nem impacto. Portanto, o IBAMA pediu para remover, a Petrobras mostrou que era quase impossível, não era impossível, mas assim, havia muitos riscos humanos e também olhou os impactos que poderiam ter causado ao meio ambiente, não houve nenhum, porque naquela região de 2.100 metros de profundidade não tinha, eles mandaram robôs e não tinha nada biótico lá para poder estar impactando. E aí a Petrobras sugeriu fazer uma compensação ambiental, como se fosse um impacto. E aí, o que seria isso? Um dano ou um impacto? Peraí, deixa eu entender a história direito. Você me falou Uma que não teve, atividade licenciada, uma você me atividade falou que não teve licenciada, dano nem impacto. nem impacto. Então não tem compensação. Não Mas existe. aí eles querem que compense, eles querem que Não, remova. não. A gente falou, não vou Então, remover. tá. Aí, Mas peraí, aí ele peraí. falou, tá, tudo bem, então faça a compensação e uma mitigação. Acho Então, que é isso. peraí. Eles querem. Vamos lá. A remoção desses tubos, ela deve ter sido exigida por algum motivo. Porque caiu. Não, porque Ele caiu, jogou mas lixo lá no fundo do mar e não busca. então pronto. Foi praticamente isso. Então pronto. Um lixo no fundo do mar é um dano ou um impacto, seja a forma que você quiser dizer, ela causa um prejuízo para o meio ambiente, tá? Tá, Senão, o órgão ambiental não teria mandado tirar. sim. Concorda Ele só comigo? mandou tirar porque aquilo não tá, não deve estar lá. Mas Não é assim, por causa de um impacto exatamente em cima de algum tipo de biota, é, alguma coisa assim. eu, Caiu realmente no sedimento e está no sedimento. é, Não eu, provocou nenhum eu, dano à eu, biota. eu diria que assim, para exigir que a Petrobras, né, remova esse tubo daí e não removendo, pague uma compensação em algum lugar, em algum parecer, tá? Tem que estar explicado qual é o motivo dessa exigência. A gente falou na aula passada sobre um dos princípios, né, da legalidade, aula retrasada, que todo o ato do poder público, né, e isso não é só para a área ambiental, ele tem que ter uma justificativa, no caso, uma justificativa técnica, tá?
Vou pegar um exemplo diferente só para talvez ajudar aqui na situação. É, eu tenho um cliente que construiu um pier, né, numa casa dele, numa ilha, e o órgão ambiental mandou tirar. No parecer, tem ali exatamente todos os impactos ou danos, enfim, né? No caso ali é dano porque ele fez aquilo sem licença, mas está lá escrito, né? Todos os prejuízos que aquele pier naquele lugar estão causando. Porque se não É, nesse tivesse, caso, se não nesse tivesse, caso, o IBAMA pediu à Petrobras para fazer um estudo da área para verificar o dano, então, assim, o prejuízo, né? antes E de, aí antes de no. tirar, antes de tirar, Isso, né? isso, Então, e aí a Petrobras fez o estudo e identificou que não tinha dano nem impacto nenhum? exato. E aí eles falam que seria muito pior, porque aí o IBAMA quer que a Petrobras pague o equivalente à remoção. Só que a remoção seria milhões de reais, É, e isso é um dos motivos de não fazer a remoção, porque seria um custo absurdo para uma situação onde não há impacto. pois é, Amanda, eu vou te dizer o seguinte, para a gente não ficar muito tempo nisso aqui, porque assim, Tá. com poucos elementos é difícil eu entender isso aí. Mas o que eu Tá posso dizer é o bom. seguinte, não tem como um órgão ambiental exigir alguma coisa de alguém se isso não for embasado num parecer e que diga que ou aquilo está descumprindo uma norma ou aquilo está causando um dano ou um impacto, dependendo da situação, ao meio ambiente. Não tem como. E Sim, e os eles não têm advogados, nem os recursos advogados para da dizer o. Petrobras são bons. Eu acredito que Sim. eles saberiam defender isso para não ter que, se não tem dano nem impacto, não fazer nada e nem pagar uma compensação. Mas, enfim, É, depois se você até é, agora, desde 2020, eles conseguiram o parecer de empurrar que, isso. ok, não precisa remover, Se mas você, agora eu quero que vocês paguem. se Aí você, paguem em cima de quê? E eles pediram para a gente avaliar o valor. Eles não têm nem é. nada de documento que eles possam basear um valor para isso. Mas isso é mais compreensível. Agora, se você Tá. conseguir um parecer, alguma coisa, quiser mandar para mim depois direto para eu olhar, eu posso te ajudar aí a analisar isso melhor. Mas assim, realmente não. O que é importante para vocês entenderem é isso. Não tem como ninguém ser responsabilizado, né, civil, administrativa ou criminalmente, se não tiver um Um dano, prejuízo. tá? E ninguém pode ser exigido uma compensação se não tiver pelo menos um impacto, entendeu? É mais ou menos isso. Tá, a gente vai ver Tá alguns bem. exemplos aqui e talvez fique mais claro aí para todo mundo. Juliana levantou a mão, deve ter pergunta no chat. Oi, Marcos, isso, tem alguns comentários no chat a respeito do... Pode deixar que eu vejo aqui. Tá bom, obrigada. É, Maria Eduarda, aspecto que seria a causa, isso aí foi aquilo que eu já respondi? Tá ok isso? Ou você tem uma pergunta aqui? Não sei se ela. Ele informou que sim. Tá ok. Ok. A Gláucia, eu posso afirmar que impacto é toda atividade que altera as características naturais daquela área, altera negativamente ou positivamente. Sim, é isso mesmo, tá? E isso independente de ser uma ação humana, independente de ser autorizado ou não autorizado, sim, isso você pode chamar de impacto. Geraldo, houve dano devido ao lançamento, mesmo que sem querer, de tubulação no fundo do mar. Geraldo, sim, eu também presumo, né, que algum dano tenha tido, mas isso é uma questão técnica e a gente precisaria saber mais, não quero me meter. Mas assim, é bem provável que tenha tido algum tipo de dano, mesmo que um pequeno dano, ou mesmo que assim, a queda da tubulação em si não tenha causado um dano, mas a permanência dela lá cause algum tipo de alteração ou de dano, isso também eu também acho, mas a gente vai deixar isso aí para depois que olhar os pareceres técnicos lá do órgão ambiental.
Paulo, meu amigo, falou do mínimo um TAC. O TAC, na verdade, Paulo, ele é um instrumento, tá? A gente vai analisar isso também depois, mas o TAC é um instrumento normalmente, né, feito com a participação do Ministério Público, mas não necessariamente, tá? Um órgão ambiental pode fazer um TAC direto com o empreendedor. É um instrumento para se exigir a compensação, tá? É bom, assim, até aproveitar a sua observação, porque muita gente faz confusão. TAC chama-se Termo de Ajustamento de Conduta, ele não necessariamente ele prevê uma compensação e às vezes nem uma reparação de dano, né? Pode ser simplesmente um ajustamento de uma conduta que está errada e alguém precisa corrigir, tá? Dá um exemplo aqui, o TAC que mantém a siderúrgica lá, a CSN, funcionando até hoje, pelo menos até onde eu sei. Não sei se o INEA já deu alguma licença para eles, mas enfim, até pouco tempo eles tinham um TAC que era um instrumento, né, firmado entre o INEA e a CSN, com uma série de medidas para eles fazerem, né, e que normalmente acontece quando você tem uma atividade que, por algum motivo, né, ela iniciou antes de ser licenciada, né, e a CSN, no caso, começou em 1930 e poucos, não existia licenciamento, e muitas vezes, para não fechar, não embargar a atividade, faz-se um termo de ajustamento de conduta e que não necessariamente pode ter compensação. Muitas vezes tem uma compensação junto, mas só para deixar claro, o TAC é só um instrumento, é um instrumento jurídico, tá? E não é um sinônimo para compensação. Tá claro, Paulo? Sim, sim, Marco. Eu só dei o exemplo, perdão, boa noite. Eu só dei esse exemplo, né, com uma possibilidade de um instrumento referente a, por exemplo, você mensurar qual o valor desse reparo e etc., Isso. né? É um dos possíveis instrumentos a ser feito É, para essa adequação, assim, alguma coisa, né? exatamente. É uma, Exatamente. É isso mesmo. Beleza. É, Cristina, eu preciso analisar o processo. Um instrumento estranho no fundo do mar em si pode ser um dano, é verdade, mas, mais uma vez, Manuela, tem que, assim, eu presumo que em algum momento alguém, algum técnico lá do IBAMA, escreveu dizendo que tipo de dano seria esse. O dano, né, aquela, como é que chama? Bentônica, comunidade bentônica, né, aqueles seres, organismos que ficam lá no fundo do mar, enfim, alguma coisa realmente deve ter em termos de prejuízo e talvez, né, tenha faltado esclarecer isso num parecer. O PV ainda não tem licença, obrigado, Gláucia. Eu, né, imaginava que não tinha tido ainda, mas, enfim, obrigado por confirmar. O PV é a CSN, é a usina. Presidente Vargas, né? O PV é a usina Presidente Vargas, sei lá. Beleza, gente? Vamos dar uma sequência aqui. Sequência. Tá. É, então, pegando um exemplo aqui, né, de uma situação caracterizada como um dano. Não sei se vocês lembram, isso já tem é, 6 anos, né? 2019. Não sei se vocês lembram aí de um navio grego, né? Quer dizer, se descobriu depois que era um navio grego, depois de algum tempo, que passou pela costa brasileira e foi largando óleo, né? E causou uma das maiores tragédias ambientais, tal, aquilo, né, não tem como não ser considerado, né, uma das maiores tragédias ambientais, um dano, né, um vazamento de 5.000 toneladas de óleo que matou milhares de animais, prejudicou a pesca, atingindo mais de 130 municípios em 11 estados, 9 no Nordeste, 2 no Sudeste,
apenas os custos arcados pelos poderes públicos federal, estadual e municipal para a limpeza de praias e oceano, né? Quer dizer, isso não é nem o custo da recuperação, né, gente? Isso aí é o custo, vamos dizer assim, da remediação ou da limpeza, né? 180 milhões de reais, tá? Então, aquilo, né, para a gente fazer aqui uma comparação, aquilo é um dano ambiental, uma atividade que certamente, né, infringiu vários itens, né, da Lei de Crimes Ambientais, né, da Lei de Infrações Ambientais, então, certamente aquilo é caracterizado como um dano passível de responsabilização criminal, civil, né, e administrativa. Só lembrando, tá? Eu acho que falei isso para vocês, a responsabilidade administrativa é aquela que gera uma multa, um embargo, né? São medidas que ficam no âmbito, né, do poder público, do órgão ambiental, enfim, né, que não precisam do judiciário, tá? Essas são as medidas administrativas. O civil é justamente a medida necessária para a reparação do dano. E normalmente essa medida ela é, vamos dizer assim, provocada por uma decisão judicial, embora não precise, tá? Isso é muito importante também a gente deixar claro. Às vezes as pessoas confundem, mas o órgão ambiental também é responsável por exigir a reparação, né? Isso tá incluído aí nessa tríplice responsabilidade. Bom, no outro lado, né, do nosso quadrinho, no lado do impacto, né, eu peguei aqui um exemplo, pequena central hidrelétrica Boa Vista, no Rio do Grande, nos municípios de Santa Maria Madalena e São Sebastião do Alto, então é uma atividade licenciada. O EIA-RIMA está acessível no site do INEA. Não sei se vocês sabem, mas no site do INEA tem um link que você pode ter acesso a todos os EIA-RIMAs das atividades que já foram licenciadas. Talvez as que estão em fase de licenciamento não esteja lá, mas as que já foram licenciadas vocês conseguem. Então, eu peguei uma para ter como exemplo e vou passar para vocês. Aqui é só um print da tela, né? Nesses EIA-RIMAs, que é um tema que a gente vai estudar no detalhe depois, mas assim, antecipando, obrigatoriamente existe uma planilha, vamos dizer assim, que a gente chama de matriz de impactos. É uma matriz que traz os impactos positivos e os negativos, tá? Então, até para a gente entender um pouco mais sobre essa classificação de impactos, a gente vai dar uma olhada nessa matriz aqui. Eu vou sair aqui do PowerPoint e vou entrar no PDF, né, só para fazer uma ilustração aqui do que é essa matriz de impactos. Então, vamos pegar aqui formação do reservatório, né? São várias atividades dentro da atividade da pequena central hidrelétrica, né? E estão divididos aqui porque cada uma dessas ações, vamos dizer assim, né? Ação geradora tem aspectos que geram impactos. Então, na formação do reservatório, você tem lá acúmulo de matéria orgânica e nutrientes na água, né? Isso é uma alteração das condições ambientais daquele lugar, né, que não aconteceria se não fosse implantado ali um reservatório para geração de energia, tá? Então, é uma atividade licenciada, não é proibido ter esse impacto, não existe uma restrição, porém, esses impactos têm que ser lidados, né, de alguma forma. Então, aqui, acúmulo de matéria orgânica e nutrientes na água, proliferação de macrófitas aquáticas, eutrofização, proliferação de cianobactérias, né, e aí tem o meio que está sendo impactado, né, meio biótico, meio físico, meio biótico, a natureza do impacto, o impacto negativo,
é um impacto direto, né? A gente vai ver também a diferença entre impacto direto e indireto. Duração, é, né? Isso conforme a análise, isso é um EIA-RIMA, então isso é a avaliação dos técnicos, né? Dos consultores que fizeram esse estudo de impacto ambiental. Então, duração é temporário, temporalidade é de curto prazo, né? Temporário é de curto prazo, é um impacto reversível, né? Não sei se tiver alguém aqui do ramo e quiser explicar isso aí um pouco mais no detalhe para a gente entender, tá aberto o microfone aí. Eu sempre aprendo com os alunos aí nessas aulas. A abrangência do impacto é local, né? O impacto de abrangência local. Magnitude, né? Então, tem uma diferença aqui: a proliferação de macrófitas aquáticas é considerado um impacto de magnitude média, a eutrofização é de magnitude grande, baixa, tá? Importância, eu acho que é isso que está aqui, a importância. Essa importância não é bem uma vamos dizer assim, dos aspectos dos impactos que costuma ser considerado, tá? Essa matriz aqui, esse pessoal adotou essa característica aqui também do impacto, mas não costumo ver isso muito na literatura, né? E a significância, que está relacionada um pouco também com o potencial poluidor, então, né? Aí você tem aqui significativo, média, tá? Deixa só eu já vou te dar a palavra, Amanda. Deixa só eu passar um pouquinho mais aqui esse Ei a Rima, tá? Só para ver se tem algum impacto positivo, tá? Só para vocês verem que, né, que existe também os impactos positivos, tá? Aqui, ó. Ação geradora, coleta de dados primários para a elaboração do IRIMA, né? Então, isso aqui, considerando, né, que isso representa um incremento do conhecimento técnico e científico, tá? Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, estou marcando aqui. Isso gera um impacto de natureza positiva, tá? Tem outro aqui positivo, geração de empregos, né? Sempre nesses e a rima, né, gente, isso, como eu já falei, a gente vai estudar mais, né? Também é esperado do empreendedor que ele também coloque os impactos positivos, né? Afinal de contas, tem que lembrar sempre que uma das diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente é buscar o desenvolvimento sustentável, tá? Então, se tiver só impacto negativo e não tiver um impacto positivo sequer, nem que seja geração de emprego, geração de energia elétrica, né, muito provavelmente a atividade não vai ser autorizada. Amanda, pode falar. Não, era só sobre aquele finalzinho, se aquele verde seria um resultado, se essa planilha por acaso passa por uma coisa, como se fosse aquela planilha de impacto ambiental do INEA, para poder verificar Não sei, mas assim, esse magnitude, importância e significância, eu fiquei na dúvida entre os três, qual a diferença? Pois eu também, mas assim, né, basicamente o conjunto dessa obra aqui, dessas três colunas, está falando do que a gente chama de potencial poluidor, né? Enfim, a extensão Sim. talvez, né, do impacto, mas, e como eu falei, assim, às vezes de um estudo para o outro, você encontra termos diferentes e alguma variação entre eles, né? Uhum. Quando a gente for estudar a rima, a gente vai ver que tem umas diretrizes mínimas que o órgão ambiental quer ver ali. Então, basicamente, o órgão ambiental quer ver os impactos, a sua repercussão. Então, isso aqui está mais do que bem contemplado. Alexandre, pode falar. Oi. Desculpa, eu estava falando muito. Sem Então, a problema. magnitude, a importância realmente, eu nunca tinha visto a importância, mas É, a magnitude, a significância, a diferença é que a magnitude vamos dizer, se é muito relacionado assim, é quase que o tamanho do negócio, né? sim. Se é muito é, É um como é que alcance, vamos dizer assim, a alcance, extensão, né? A isso, isso. extensão, é. E a significância, se aquele impacto ele tem uma significância
de fato, mesmo ele sendo grande, se aquilo ali ele tem uma significância, se aquilo realmente impacta negativamente ou positivamente dentro dos aspectos que eu acho que Em são que importantes. escala, né? Em que escala o impacto? Então, por Hum, exemplo, causa uma mortandade de peixe, mas assim, é um grau que não chega a comprometer, vamos dizer assim, a fauna marinha do local, ou não vai gerar extinção de alguma espécie. Eu acho que é mais ou menos isso também que eu entendo como significância é, e magnitude, você pontuou bem, e realmente importância é uma classificação que eu essa eu não não- conhecia eu também também não. não conhecia. Mas, é assim, para efeito do que a gente está vendo aqui, dá para entender. Tayane, de repente a Super. Tayane vai explicar para a gente aí. Pode falar, Tayane. Marcos, por acaso, quando a empresa, a consultoria, apresenta essa matriz, ela apresenta uma metodologia para a matriz? Ah, provavelmente. Porque, então, eu achei essa matriz levemente parecida com a da ISO 14001. E aí, Aham. a magnitude é mais ou menos na linha do que o Alexandre falou. A importância geralmente é um cálculo que é resultado da magnitude com o que vem antes, né, a temporalidade. E aí a Certo. também conta com o tempo que você tem para reverter o dano e Isso. se ele é totalmente sanado ou não. E a significância é o resultado de, geralmente, se coloca o resultado da importância, né? Se a importância está na faixa de tanto a tanto, não é significativo. Se está acima de tanto, já é significativo, entendeu? Então, Faz eu sentido. Faz entendi o sentido. raciocínio que eles usaram, porque para ISO 14001 é esse raciocínio que a gente usa. Muitas. Os EIA-RIMAs, né, os estudos de impacto ambiental, eles são feitos com base num termo de referência que o órgão ambiental, junto com o empreendedor, né, definem. Então, você pode ver, às vezes, um órgão ambiental exigindo um EIA-RIMA sendo feito de uma forma e o outro de uma forma um pouquinho diferente. Então, vão ter umas variações. Vocês podem ver que, assim, esse EIA-RIMA aqui no caso, né, que é para assim, eu acho até que hoje, pela legislação atual, talvez hoje nem seja necessário um EIA-RIMA para essa atividade, tá? Mas vocês podem ver que é um estudo aqui de 1.040 páginas, então tem informação para caramba. Provavelmente vai ter explicado em algum lugar essa metodologia e o porquê de usar esses termos, né, Tayane? Só, assim, eu acho que para efeito do nosso estudo agora não justifica a gente procurar. Manuela, pode falar. Então, nesse caso aí, o que aconteceu? Essa questão da eutrofização, eles não cuidaram da represa e ela ficou coberta por plantas aquáticas, e aí comprometeu toda a questão da barragem, né, da fauna. Eles, inclusive, foram autuados e foram obrigados a recuperar toda a questão dessa barragem, porque eles tinham que tirar e cuidando, e eles abandonaram. Então, você chegava lá, você só via a planta, entendeu? Você podia até acontecer algum acidente, porque você não via mais o espelho d'água, você via só um arranhado de plantas aquáticas e prejudicou muito a questão da barragem com relação à fauna. E eles foram autuados e foram obrigados a retirar tudo, que deu um trabalho danado, que não é fácil, não. Então, Aí eu acho que faltou isso no EIA-RIMA, porque, na verdade, eles tinham que apresentar, não estavam apresentando, entendeu? Mas tem que colocar também essa questão depois, né? Depois de estar licenciado, o que eles devem, os procedimentos que eles têm que adotar, as entendeu? condicionantes. As condicionantes, mas no caso ali, estava na condicionante. Eu lembro que o Então autuado foi. você tá trazendo, eu estou imaginando que você participou disso de alguma forma, que você está trazendo um caso que é muito bom para explicar as diferenças entre dano e impacto, tá? Então, Uhum. assim, quando eles estavam ainda num processo de licenciamento, ou seja, antes do início da atividade, né, já havia uma previsão de que a eutrofização na formação do reservatório seria um impacto. Então, até ali, isso era um impacto, tá? Quando, né, pelo que você está dizendo, eles receberam a licença, tinha uma condicionante
né? Provavelmente com uma atividade mitigadora para evitar essa eutrofização. E É. aquilo não foi cumprido, aquilo que era um impacto, olha só que interessante, gente, aquilo que era um impacto passou a ser um dano, porque ele foi derivado do não cumprimento de uma condicionante de licença, exatamente como está naquele quadrinho ali na apresentação, né? Eu acho que até foi bom você ter levantado isso, porque é um exemplo típico, né, de como, às vezes, o mesmo resultado ele vai ser chamado de impacto num momento e vai ser chamado de dano no outro, É. né? Uhum. Ficou claro isso, gente? Só para a gente poder pular para o Ficou, próximo. ficou. Beleza. O impacto ambiental, a gente tem normatizado ali na Resolução CONAMA 01, né? Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas, que é basicamente a mesma coisa que está na Política Nacional do Meio Ambiente quando fala de degradação ambiental. É causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam. Aí tem essas condições ali. Eu acho até que ficou faltando uma ali que eu estou vendo aqui. Um, dois, três e cinco. É capaz de eu ter comido mosca ali, depois eu ajusto isso. Uma outra definição legal, né, que tem na legislação já mais adiante, já na Resolução CONAMA 237, é a de impacto regional. Daqui. A Resolução CONAMA 237, que veio em 97 para normatizar o procedimento de licenciamento ambiental, e que muita gente acha que ela não está valendo, mas ela ainda vale para certas questões que estão ali. Impacto ambiental regional é todo e qualquer impacto ambiental que afete dois ou mais estados, tá? Na época, isso era um fator que definia a competência para licenciar, então por isso que isso foi definido dessa forma. E agora, recentemente, né, ampliando essa definição do que é impacto ambiental, né, a Lei Complementar 140, trazendo essa ideia, né, de impacto ambiental de âmbito local, né? Mas, ao invés de definir o que é um impacto ambiental de âmbito local, o legislador aqui não quis se arriscar numa questão técnica extremamente subjetiva, né? E aí, o que ele fez? Na Lei Complementar 140, a gente não viu esse detalhe ainda, porque a gente vai ver no licenciamento ambiental, mas o legislador definiu, né, ou estabeleceu que quem vai definir o que é impacto de âmbito local são os conselhos estaduais de meio ambiente, tá? Considerando critérios de porte, potencial poluidor e a natureza da atividade. Tá? Isso a gente vai ver mais lá na frente como é que aqui no estado do Rio de Janeiro ficou definido isso, tá? Mas só para vocês entenderem, né, que essa noção de impacto ambiental de âmbito local, pela nossa legislação, ela vai variar de estado para estado, salvo o que vai vir por aí na Lei Geral do Licenciamento. Então, a gente, né, deixa um parêntese aí, um asterisco nessa explicação, para depois a gente mergulhar nisso com mais detalhe, tá? Mas só para ilustrar aqui que existem, né, essas previsões aí de diferentes extensões de impacto, né, para dizer assim. Bom, e essa classificação dos impactos, como a gente viu mais ou menos ali naquela matriz, né, o que eu usei como exemplo, ela se divide, né, pelo menos na maioria dos livros que tratam desse tema, nessas 7 classes aqui, ó, de impacto. A forma, magnitude, abrangência, reversibilidade, temporalidade, duração, natureza, né? E aí você tem impactos negativos ou positivos, né? Natureza do impacto, a forma do impacto, direto ou indireto. Nos exemplos que a gente viu ali, tinha mais impacto direto, né? O impacto indireto é aquele que é o impacto derivado do impacto, né? Só para ficar no exemplo aqui
no meio biológico, né? Muitas vezes um impacto num curso d'água vai afetar a fauna marinha, né? E essa fauna marinha, né, a ingestão talvez dessa fauna marinha vai afetar a saúde humana de quem pegar um desses peixes que estiverem contaminados. Então, esse já é um impacto indireto, né? O impacto direto é no curso d'água, o impacto indireto é na fauna marinha, enfim. Então, né, existe também essa caracterização de forma do impacto, né? Forma é o termo usado aqui, existem outros termos também em alguns livros, mas enfim, isso também não é tão importante nesse momento. A duração, se é permanente ou temporário, né? A temporalidade, se for temporário, né? Se é curto prazo, médio prazo ou longo prazo, né? Isso tem como desdobramento justamente o estabelecimento das medidas de mitigação. Agora que eu estou vendo que a minha câmera estava desligada. É, temporalidade, e aí tem reversibilidade, se aquele impacto é reversível ou irreversível, abrangência local ou regional, magnitude insignificante, baixa, média e alta, né? Isso aqui também não é necessariamente, né, a mesma escala que todos os estudos se utilizam, você pode encontrar aí termos diferentes também, mas tá, o que importa aí para efeitos do que a gente está trabalhando é que existe essa classificação, né, com relação aos impactos ambientais. É falso. A gente vai analisar depois, tá, o que diz a legislação e por que está errado, por que está certo. Mas, basicamente, a definição de degradação ambiental traz uma série de itens, tá? E eu fiz essa pergunta justamente porque eu achei que a gente não tinha aprofundado isso quando a gente estudou a Política Nacional do Meio Ambiente. E quando a gente for ver ali, eu vou explicar para vocês por que que essa está errada, que eu acho que vai ajudar a suprir essa lacuna aí que eu achei que ficou faltando, tá? É, vamos seguir aqui a próxima, então. Quando a gente responder essas todas aqui, depois a gente olha as explicações, tá? Eu acho que é melhor essa dinâmica aí. Criação de espaços territoriais especialmente protegidos é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. É certo. Será que você que errou não ficou na cabeça que isso é uma coisa que está na Constituição e aí Eu poderia. fiquei achando que isso é do SNUC, mas eu não sei se o SNUC está Então, no PNMA. pois é. Então, o que que acontece? Algumas coisas elas se repetem, né? Eu botei isso aqui também meio de propósito, mas eu achei que fosse confundir vocês porque na Constituição diz isso também, tá? Então, mas também está na Política Nacional do Meio Ambiente, então por isso que está correto. Mas beleza. No meu caso, eu fiquei em dúvida se era realmente um instrumento. É um Foi instrumento. nem com relação à parte legal em si, não. Eu fiquei em dúvida se era um instrumento na política Entendi. nacional. Entendi. Quando vocês tiverem dúvida, gente, sobre instrumento ou objetivo, né? Aí tem que analisar uma dose de bom senso, né? Por que que isso não é um objetivo? Porque o objetivo geralmente é a proteção do meio ambiente, né? De uma forma ou outra, ou a proteção da fauna, ou a proteção da flora, ou a prevenção de acidentes, ou, né? Objetivos são resultados, tá? Sim, Isso sim. para ajudar vocês a numa dúvida, porque não tem como vocês decorarem essas coisas, de fato. Agora, para você chegar na proteção, vamos supor, dos biomas sensíveis, você cria unidades de conservação, geralmente de proteção integral e tal. Então, aquilo que você faz para chegar no objetivo costuma ser o instrumento. Agora, infelizmente, eu tenho que confessar, tem legislações que o legislador mesmo não sabe a diferença entre um negócio e outro e põe como objetivo coisa que é instrumento e instrumento coisa como que é objetivo. Então, isso não ajuda muito. Mas eu acho que as bancas que fazem essas perguntas, provavelmente elas evitam aquelas situações em que o legislador é que colocou
aquela ação, né, num lugar errado, né? O CONAMA é um órgão colegiado que faz parte do CISNAMA e possui caráter apenas consultivo, certo ou errado? Errado. Errado. Que é Errado. deliberativo. Alguém acha que é certo? Tem uma parte da frase que é certa e tem uma parte que está errada. Possuir caráter apenas consultivo é que está errado. Exatamente, é. Porque faz parte do CISNAMA, né? Mas a gente vai ver, está lá escrito que é um órgão consultivo e deliberativo, né? Se a banca quiser fazer uma baita de uma pegadinha e disser que tem caráter consultivo, não vai estar errado. Olha só que droga isso aqui. Eu ia perguntar isso agora. Não é? Porque se na E lei aí, diz que o conselho, né, o CONAMA, tem caráter consultivo e deliberativo, se a frase disser possui caráter deliberativo, tá certo. Se disser possui caráter consultivo, também tá certo. Agora, quando diz possui apenas consultivo, né, isso que o professor Vitor, eu acho, se não me engano, já falou, de vez em quando a gente comenta, quando vocês pegam uma sentença, né, um enunciado que usa esses termos, apenas, somente, vocês já ficam com uma pulga atrás da orelha. Não quer dizer necessariamente que por está exemplo, errado, mas tem uma boa chance, né, de ser falsa, tá bom? Então, errado. O IBAMA é o órgão central do CISNAMA, certo ou errado? Aí é estudo, é decoreba, Errado. não tem errado? errado. O órgão central é um ministério. Isso aí, muito bem, muito bem. E as secretarias municipais de meio ambiente fazem parte do CISNAMA como órgãos seccionais? Degradação ambiental, para que seja considerada poluição, deve necessariamente prejudicar a saúde e bem-estar da população. Então aqui tem degradação da qualidade ambiental, alteração adversa das características do meio ambiente. Poluição, que é um tipo de degradação, né? É a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente. Aqui tá uma coisa que, né, assim, eu botei essa pergunta aí não por acaso, né? Quando tem uma lista dessas aqui, geralmente na legislação a gente tem listas que são taxativas ou exemplificativas. Eu não sei se algum de vocês já participou de algum debate ou discussão que incluísse essa questão. Mas as listas, e nem sempre, ou na maioria das vezes, a lei não vai dizer assim, a lista a seguir é uma lista taxativa. Na verdade, você tem que interpretar isso, né? E o que que diferencia uma coisa da outra? Quando você vê no caput, ou aqui no caso no inciso, né? Você vê a frase que coloca, por exemplo, tais como, né? É, a lista é exemplificativa. Ou seja, que aquela relação não esgota, tá? É, quando vem escrito assim, cumulativamente, você pressupõe que para se enquadrar naquela hipótese, no caso aqui, na descrição de poluição, se fosse cumulativa, teria que atender todas essas alíneas, né, essas letras, para se caracterizar como poluição, tá? Então, nesse caso aqui, não precisa necessariamente se encaixar em nenhuma das cinco. Qualquer uma delas caracteriza a degradação ambiental. Tem que ter pelo menos uma delas. Ou afetar desfavoravelmente a biota, ou afetar as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, ou que lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos, ou que prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Muitos desses itens, eles estão meio que contemplados, né? Assim, tão inseridos um do outro, tem algum tipo de sobreposição, tá? E o ideal seria que na lei tivesse escrito lá, para ser considerado poluição, né, a degradação tem que ser resultante de pelo menos uma das seguintes atividades, tá? Isso seria uma legislação bem redigida, né, para evitar dúvida. Mas eles não fazem isso, gente. Eu já expliquei para vocês por quê. Isso é para valorizar o advogado.
porque se as leis fossem totalmente, plenamente compreensíveis e sem dúvida nenhuma e objetivas, coitado do advogado, ia sobrar pouco trabalho para ele. Então, essas coisas só, pelo menos eu imagino, né, que só pode ser por causa disso, né? Aí ele pode dizer há A controvérsia. controvérsia, né? Eu gostaria de acreditar que não é ignorância, né? São tantos legisladores, né? Principalmente leis federais, passam por tantas câmaras, câmaras de Constituição e Justiça, câmara disso, câmara daquilo. Será que ninguém parou e falou assim, pô, não dá para melhorar um pouquinho essa redação aqui para ficar fácil, né, para o juiz, para o operador, né? O operador do direito não é necessariamente o advogado, para o fiscal que está na ponta, principalmente, é quem mais sofre com isso, é o fiscal que está na ponta, é o analista ambiental, né? E agora, no caso de vocês, é quem está estudando para passar num concurso. Mas, enfim, nesse caso específico, e esse é o objetivo de eu ter colocado essa questão aí, para vocês entenderem, né, como sendo uma lista que é qualquer uma dessas situações, tá? Elas implicam no enquadramento daquele caso como sendo, ou daquele fato, né, como sendo poluição, tá? Então, ela só está errada por causa do necessariamente. Os instrumentos são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Inciso sexto, a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público federal, estadual e municipal, tarari, tarará. Então, está aqui como um dos instrumentos, tá? Essa não teve muita polêmica. A outra, deixa eu botar na tela de novo as perguntas, né, para ficar mais fácil para vocês. Órgãos executores, tá? Não é nem executivo, são órgãos executores, o IBAMA e o ICMBio, tá bom? Mas ele não é o órgão central do Cisnama, então por isso que essa resposta aqui estava errada. E as secretarias municipais de meio ambiente, eles estão aqui como órgãos locais, é isso mesmo. Sem prejuízo de outros instrumentos, a lei complementar prevê como atribuição da Comissão Tripartite Nacional fomentar a gestão ambiental compartilhada e descentralizada entre os entes federativos. Sim, todas essas comissões, né, a Tripartite Nacional, a Tripartite Estadual, enfim, todas que estão ali, quando vocês ouvirem falar em comissão tripartite, né, elas são instrumentos, né, voltados para essa atuação cooperativa, né, que aqui eles chamam de compartilhada, descentralizada. Então, a 74 está certa. 75. É vedada a delegação de atribuições e de ações administrativas da União a outro ente federativo, no caso de licenciamento ambiental de atividades localizadas ou desenvolvidas em unidades de conservação federais. A 75 estaria errada, porque não é vedado essa situação. Vamos para a próxima. No âmbito da competência comum ambiental, entre outros objetivos da Lei Complementar 140, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem harmonizar políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição de atuação, bem como para garantir a uniformidade da política ambiental nacional, sem prejuízo de peculiaridades regionais e locais. O que ele está querendo dizer aí é um resumo, basicamente, né, do que é o objetivo da Lei Complementar 140. É fazer com que os órgãos trabalhem em harmonia, né, assim, para evitar sobreposição de atuação. Então, assim, lendo esse texto todo, com essa ideia que vocês, né, agora vocês têm, né, do que a Lei Complementar 140 ela veio justamente para facilitar a cooperação entre os entes, a gente lendo isso aí, porque eu também vou dizer assim, eu não sei de cabeça qual é o texto que está escrito lá, né? Mas provavelmente é exatamente esse aí. Então, tudo indica que essa resposta está correta, sem prejuízo de peculiaridades regionais e locais e tal. Então, sim, né? Não tem muito, tá? E realmente está correto.
Tem mais uma aqui para a gente fazer antes de terminar. 77. Esse é facilzinho. Esse a gente não tinha visto ainda. Pois é, esse é o último dessa série de exercício aqui para a gente encerrar a aula de hoje. Em caso de licenciamento ambiental e de autorização de supressão e manejo de vegetação para fins de definição de competência, as atividades envolvidas em APAs não se submetem ao critério do ente federativo que instituiu a unidade de conservação. Isso aí é simplesmente o texto da lei. Esse é o texto da lei. Então, essa está correta. Pronto.